Ainda Estou Aqui é um filme poderoso que resgata uma história de resistência e coragem. Fernanda Torres brilha no papel de Eunice Paiva, mãe de Marcelo Rubens Paiva, autor do livro do mesmo nome, que eternizou as memórias de sua família. Eu sou Maria Bissaro e vou te contar essa história. O filme estreou nos cinemas fazendo uma bilheteria recorde, merecidamente. Estamos celebrando um momento épico do cinema brasileiro. A protagonista principal é uma mulher guerreira, Eunice Paiva, magistralmente representada pela atriz Fernanda Torres. O filme, baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, narra o drama real da família durante a ditadura civil-militar do Brasil, que durou longos 21 anos. Despretensiosamente, Eunice, em sua juventude, só pensava em estudar. Certo dia, ela foi à casa de uma amiga com esse propósito. Mas eis que o destino lhes reservava outra coisa. Eunice conheceu Rubens Paiva na casa dessa amiga. E daí para frente não se largaram mais. Apaixonados, começaram a namorar em 1947. Estudiosa, Eunice queria fazer faculdade, mas o pai era contra. Naquela época, a mulher tinha que se dedicar às atividades voltadas ao lar. Eunice não era assim. Teimosa, ela conseguiu uma bolsa, passou no vestibular, em primeiro lugar, para o curso de letras do Mackenzie, em São Paulo. Tempos depois, Rubens também cursou engenharia civil na mesma universidade. Todavia, Rubens acabou seguindo as pegadas do pai e passou a se dedicar à política. Casaram-se em 1952 e tiveram 5 filhos. Em 1962, Rubens Paiva foi eleito deputado federal e também se tornou vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigava grupos que conspiravam contra o governo da época, João Goulart. Em 1964, com a ameaça de golpe, fez um discurso na rádio defendendo o presidente. Todavia, alguns dias depois, João Goulart foi deposto. E Rubens Paiva perde o cargo se exilando na embaixada da Iugoslávia, em Brasília, ficando recluso durante 3 meses. Eunice vai para Brasília com os filhos, mas eles não se encontram. Passam a viver separados, uma vez que Rubens é exilado na Europa, onde fica por mais 5 meses. Em 1965, ele volta clandestinamente e se encontra com a família em São Paulo. De lá, a família foi para o Rio de Janeiro. Apesar do medo que tomava conta da família, Rubens sempre procurava se dedicar ao máximo aos filhos e esposa. Seguir a vida alegremente era seu lema. Morando no Leblon, viver a vida era essencial para afastar maus pensamentos. Contudo, o ato institucional número 5 foi assinado pelo general Costa e Silva e tudo mudou. Prisões, torturas, assassinatos e Paiva começou a se engajar na luta armada. Era um novo tempo. Em 1971, os presos políticos exilados no Chile foram trazidos de volta ao Brasil para interrogatório. Entre esses, tinham 2 mulheres, Cecília Vieira da Costa e Marilene de Lima Corona. Entre os pertences das 2 foram encontradas cartas para combatentes brasileiros. Um dos destinatários era Rubens Paiva. No dia 20 de janeiro de 1971, a casa da família Paiva foi invadida por 6 homens, que se diziam da aeronáutica, levando Rubens para prestar depoimento. A família tenta manter a calma
e Rubens vai dirigindo o próprio carro, atendendo à solicitação daqueles homens que não tinham nem um mandado. Eunice e os filhos ficaram sendo vigiadas dentro da própria casa. No dia seguinte, Eunice e sua filha, de 15 anos, também foram levadas para interrogatório no DOI-CODE, órgão criado pelo Exército para combater inimigos. Mãe e filha, encapuzadas, nem faziam ideia do que eles queriam. Foram presas em celas separadas e interrogadas, sempre com um capuz na cabeça. Eliana, a filha, foi libertada no dia seguinte, mas Eunice ainda ficou por mais 12 dias. Interrogada exaustivamente, queriam saber se Rubens era comunista e sobre as cartas do Chile. Os interrogadores afirmavam que Rubens também estava lá, sendo interrogado, e que acabaria confessando. Após 12 dias, em 2 de fevereiro de 1971, pesando 47 quilos, desnutrida, sem nenhuma higiene, psicologicamente devastada, ainda ouvindo os sons dos gritos e soluços, Eunice foi solta. Eunice não chorou diante dos filhos. Eunice começou então sua busca frenética. Foi ao Ministério da Justiça e esse prometeu que seu marido estaria em casa nos próximos 15 dias. Rubens não chegou. Eunice enviou cartas ao presidente Médici, ao Conselho de Direitos Humanos, narrando todos os acontecimentos e mostrando provas da presença do marido no quartel, incluindo o carro do marido, que fora visto no estacionamento do pátio e devolvido à família com recibo de entrega. Todavia, após 60 dias, Eunice ainda não sabia do seu marido. O general do Exército assegurava que ele não estava preso. O general Carlos Alberto Cabral Ribeiro afirmou em documentação que ele havia fugido enquanto ele estava sendo levado para interrogatório, jogando a culpa em supostos terroristas que haviam interceptado o carro e levado Rubens para destino ignorado. Eunice reafirmou que seus interrogadores haviam dito que Rubens estava lá. Cecília, a moça que veio do Chile, enquanto presa, testemunhou ter ouvido gemidos e pedidos de socorro de alguém que se dizia Rubens Paiva, pedindo para ser levado ao médico, pois estava com muita dor. Em 21 de janeiro de 1971, o médico Amilcar Lobo, em documento, atestou que chegou a atender um paciente com hemorragia interna, constatando ter sido provocado por espancamento. Enquanto o atendia, o paciente murmurava seu nome, Rubens Paiva. Algum tempo depois, outro preso, Edson Medeiros, relatou ter ouvido uma movimentação na madrugada. 2 oficiais carregando um corpo e jogaram numa cela, fazendo um ruído como um saco de cimento caindo. Na manhã seguinte, o médico que atendeu aquele paciente soube que ele havia morrido. Do lado de fora, Eunice procurava incessantemente pelo marido. Ela voltou a Brasília diversas vezes. Voltou a escrever para o deputado Pedroso, relatando todos os fatos, sem obter nenhuma resposta. Com o tempo, a luta de Eunice passou a ser a luta de outras centenas de pessoas que também buscavam pelos seus entes desaparecidos. Eunice seguia lutando para obter resposta, ou até mesmo uma confissão do Estado sobre o acontecido. Em 1973, Eunice, incansável, entrou na Faculdade de Direito, mesmo tendo a enorme responsabilidade de criar os 5 filhos sozinhas. Eunice também se envolveu na defesa das injustiças cometidas aos povos originários, os indígenas, pois ela havia se especializado em direito indígena.
Essa população estava sendo explorada e morta por conta do interesse pelas terras e minérios valiosos que tinham nas reservas indígenas. Eunice se engajou no movimento das Diretas Já, pela redemocratização. Participou da promulgação da Constituição de 1988, integrou a Comissão de Mortos e Desaparecidos, formada no governo de Fernando Henrique Cardoso. Em maio de 1995, seu filho, Marcelo Rubens Paiva, publicou um texto na revista Veja, pressionando o governo de Fernando Henrique Cardoso por um amparo maior a essas famílias de pessoas desaparecidas. Depois de muito esforço, foi promulgada a Lei 9.140, que reconhece como mortas as pessoas desaparecidas entre o período de 2 de setembro de 61 a 15 de agosto de 79. Eunice foi convidada para a cerimônia de promulgação da referida lei. Em 1996, Eunice conseguiu que fosse emitido um atestado de óbito de Rubens Paiva, 25 anos depois do dia em que fora levado. Somente a partir deste documento ela pôde fazer um inventário e ter acesso aos seus bens deixados pelo Rubens. Ao sorrir, segurando o atestado de óbito, prova que Eunice estava aliviada por provar que o marido havia sido morto e não fugido com terroristas. Todavia, somente com a instauração da Comissão da Verdade é que se pôde constatar que Rubens Paiva houvera sido morto dentro do DOI-CODE. Em 2014, o general José Antônio Nogueira Berran e o tenente Antônio Rude de Castro, falecidos em 2008, foram considerados os autores da morte e ocultação do corpo de Rubens. Além do general José Antônio Nogueira Berran, outros nomes foram citados, como, por exemplo, Antônio Fernandes Hugues de Carvalho, Rubens Paim Sampaio, Jaci de Souza e Jurandir de Souza. 3 deles morreram entre 2017 e 2021, e os restos mortais de Rubens nunca foram encontrados. E tampouco os militares esclareceram o que aconteceu enquanto ele esteve no quartel. Eunice, apaixonada pela causa indígena, passou a representar pessoas que tinham suas terras tomadas. Durante o processo democrático, ela atuou junto à Vale do Rio Doce para indenizar pessoas que tiveram suas terras tomadas por conta da construção de linhas de transportes e barragens. Aos 72 anos, Eunice foi diagnosticada com Alzheimer. E seu filho, Marcelo, ao ver sua mãe desaparecer aos poucos, guardou suas memórias na obra admirável Ainda Estou Aqui. Eunice Paiva faleceu no dia 13 de dezembro de 2018, aos 86 anos, depois de lutar 14 anos contra a doença. Essa mulher forte, determinada, foi homenageada pelo filho em seu livro. E agora foi justamente homenageada pelo cinema brasileiro. Lindamente interpretada por Fernanda Torres. Queremos que ambas ganhem o Oscar. Obrigada por assistir. E esse filme, assim, eu sinto que é um filme da minha maturidade, sabe? Como atriz mesmo, assim. E espero que a gente tenha sido digno dela, sabe? Da história dessa mulher. Que a gente não tenha traído ela, sabe? Com melodrama barato.